Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais. Venham as águas. Nós estamos refletindo, meditando na carta de Paulo aos Filipenses. E nós entramos no capítulo 2, fizemos a nossa meditação dos versículos 1 até o versículo 4. E hoje nós vamos entrar do versículo 5 até o versículo 7. Como são coisas maravilhosas que nós precisamos trazer para os queridos, então nós vamos fazer exatamente isso. 2 versículos que vão trazer para nós algo muito importante. É que Cristo esvaziou-se de si mesmo. E o que isso, então, traz para nós como cristãos, né? Nós devemos seguir esse exemplo. Então, ele fala o seguinte: e haja em vós este mesmo pensamento que também houve em Jesus Cristo, o qual, sendo a imagem de Deus, não considerou-se aferrar a ela, apesar de ser igual a Deus. Antes, despojando a si mesmo, tomou a semelhança de um servo e foi semelhante ao homem. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Paulo aqui, ele exorta então os filipenses a passar diante dos seus olhos o exemplo do Senhor Jesus Cristo. Qual foi a atitude que Cristo manifestou? O que caracterizava o seu comportamento em relação aos outros? É muito bom nós sabermos aquilo que estava na mente do Senhor Jesus. Uma mente que em nada era egocêntrica ou narcisista como nós temos hoje. Uma mente que sabia sacrificar-se. Uma mente que sabia servir. O Senhor Jesus pensava sempre nos outros. Quando lemos que Cristo Jesus subsistiu, em forma de Deus, nós aprendemos que ele existiu desde a eternidade com Deus. Ele não é apenas semelhante a Deus, mas de fato ele é Deus no melhor sentido da palavra. No entanto, ele não julgou como usurpação ser igual a Deus. Então é da máxima importância distinguir aqui entre igualdade pessoal com Deus e igualdade posicional. Quanto à sua pessoa, Cristo sempre foi e há de ser igual a Deus. Era-lhe impossível abrir mão disso, mas igualdade posicional já é outra coisa. Desde a eternidade, Cristo era posicionalmente igual ao Pai, desfrutando as glórias do céu. Ele não julgou, porém, que fosse necessário agarrar-se a essa posição a qualquer custo. Quando foi necessário redimir a humanidade perdida, ele abriu mão livremente da sua igualdade posicional com Deus, ou seja, os confortos e a alegria dos céus. Ele não julgou necessário agarrar-se a elas para sempre e sobre qualquer circunstância. Assim estava pronto para vir a este mundo e padecer a contradição dos pecadores contra ele mesmo. Ninguém mais jamais cuspiu em Deus Pai, tampouco foi ele agredido fisicamente ou crucificado. Nesse sentido que o Pai é maior que o Filho. Não é maior quanto a sua pessoa, e sim quanto a sua posição e a maneira com que viveu. João aqui exprime esse pensamento: se me amasseis, alegar-vos-eis de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. João 14, 28. Os discípulos deveriam se alegrar com a notícia de que ele ia para o céu. Enquanto viveu na terra, Jesus ele foi tratado cruelmente e por fim ele foi rejeitado. Viver em circunstâncias muito inferiores à do seu pai. Nesse sentido, o pai lhe era superior. Mas quando ele voltou para o céu, porém,
passou a ser igual ao Pai quando as circunstâncias e a pessoa deste. Assim mesmo esvaziou-se. Diante dessa afirmação surge logo então a pergunta: o Senhor Jesus esvaziou-se em que sentido? Devemos ter cuidado ao responder essa pergunta. Muitas vezes, ao tentar definir esse esvaziamento, muitos acabam por roubar de Cristo os atributos da sua divindade. Por exemplo, dizem alguns que o Senhor Jesus, quando andava aqui na terra, não era onisciente nem onipotente, que ele não podia estar em todos os lugares ao mesmo tempo, que ele voluntariamente pôs à parte esses atributos da divindade quando entrou no mundo como homem. Uns dizem até que ele estava sujeito às mesmas limitações que os homens, que era passível de erro e que aceitava as opiniões e os mitos comuns dos seus dias. Mas nós refutamos totalmente isso. Jesus Cristo, o Senhor, não pôs à parte nenhum dos seus atributos divinos quando veio a este mundo. Ele continuou a ser onisciente, sabendo de tudo. Continuou a ser onipresente, presente em todas as partes ao mesmo tempo. Ele continuou sendo onipotente, o Todo-Poderoso. O que ele fez foi desfazer-se da sua posição de igualdade com Deus e ocultou a sua glória por baixo de um corpo de carne humana. A glória ainda estava lá, mas escondida, brilhando apenas em certas ocasiões, como no Monte da Transfiguração. Não houve um momento sequer em toda a sua existência sobre a terra em que ele ficasse sem os atributos da sua divindade. E como foi dito, é preciso ter muito cuidado ao explicar a frase "a si mesmo esvaziou-se". O método mais seguro é deixar que as expressões que se seguem providenciem então a própria explicação. Ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. Ou seja, ele se esvaziou assumindo uma coisa que nunca teve antes, humanidade. Não pôs à parte a sua divindade, e sim seu lugar nos céus. Isso ele fez apenas temporariamente. Se ele fosse meramente humano, não seria necessário se esvaziar. Não nos esvaziamos de nós mesmos ao nascer. Deus se torna homem. Isto é o que significa esvaziar-se a si mesmo. Realmente só Deus poderia fazer isso. E ao esvaziar-se, ele assumiu a forma do quê? De servo. A encarnação é a vida do Salvador, podem ser resumidas nas lindas palavras de João, capítulo 13, versículo 4. Jesus tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. A toalha ou a avental é a divisa do serviço. Era usada por escravos e também foi usada pelo bendito Senhor Jesus. Ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos, como diz Mateus 20, 28. Nós podemos parar um instante a fim de considerar o rumo desse pensamento nessa passagem. Havia contenda entre os santos em Filipos. Paulo então os exorta a manifestar o mesmo sentimento que havia em Cristo. Os argumentos logo acabariam se todos mostrassem-se dispostos a assumir o lugar mais humilde, servindo uns aos outros, a dar a própria vida em sacrifício. Assim não haveria então mais disputas, nem inveja, nem ciúmes e nem egoísmo. Os que estão dispostos a morrer pelos seus semelhantes não costumam contender com eles. Cristo sempre existiu, mas entrou nesse mundo em semelhança de homem e vestiu-se de servo. Isso quer dizer que ele era verdadeiramente homem. A humanidade do Senhor é tão real quanto a sua divindade. Ele é verdadeiramente Deus e também verdadeiramente homem. Que grande é esse mistério! Nenhuma mente criada por Deus poderá compreendê-lo. Cada sessão do texto em estudo, nós vemos tornar-se mais profunda a humilhação do amado Filho de Deus. Amados,
Que Deus abençoe você. Amanhã nós vamos dar continuidade falando então da humilhação. Hoje, esvaziou-se. Amanhã, humilhou-se. E nós? O que estamos fazendo para termos esta mesma mente e esse mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus? Que o Senhor te abençoe e te guarde. E até amanhã com as nossas reflexões matinais. Venham as águas. Até lá!